Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre resistência elétrica, tá? Igual a aula passada, porém agora nós vamos estudar a segunda lei de Ohm. Então na aula passada nós estudamos a primeira lei de Ohm, e agora vamos ver como é que essa resistência elétrica se dá baseada na segunda lei de Ohm. Então nós já aprendemos que resistência elétrica é a característica que os materiais vão ter, né, de oposição à passagem da corrente elétrica, e que a unidade de medida da resistência elétrica é o Ohm, tá? Então isso aí nós já aprendemos na aula passada. E o que que vem dizer a segunda lei de Ohm? Primeiro, né, as leis de Ohm, como todas, elas foram postuladas pelo físico alemão Georg Simon Ohm, tá? Que ele que determinou o que que é a resistência elétrica dos condutores. E a segunda lei dele, né, diferente da primeira, ela já diz o seguinte, né? Ela mostra que a resistência de um condutor ela está relacionada à forma e também está relacionada a fatores microscópicos, né, descritos com base em uma grandeza física chamada de resistividade, tá? Então, a segunda lei de Ohm ela já se baseia na resistividade. E o que que é essa resistividade? Ela é uma grandeza que vai medir a oposição que alguns materiais vão oferecer ao fluxo de cargas elétricas, ou seja, ela vai dizer o quanto que o material vai resistir à passagem da corrente elétrica por ele. E a fórmula que nos ajuda a calcular a resistência através da segunda lei de Ohm é essa daqui. Ela é um pouco maior do que a primeira, né, baseada na primeira lei de Ohm, mas ela é bem simples também, onde o R é a resistência, o P aqui representa a resistividade, que é dada em ohm por metro. O L representa o comprimento daquele material, daquele fio, daquele condutor. E o A representa a área desse condutor. E aí nós temos um exemplo aqui, né? Qual é a resistência de um fio de cobre que possui uma resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8, uma área de 1 vezes 10 a menos 5 metros quadrados e um comprimento de 20 metros. Então aqui eu tenho três informações importantes para calcular a resistência, né? Eu tenho a resistividade, que é o valor do P, que é 1,7 vezes 10 a menos 8. Eu tenho também o comprimento desse fio de cobre, que é 20 metros. E eu tenho a área desse fio de cobre, que é 1 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Então, com essas três informações, é só substituir aqui nessa fórmula para encontrar a resistência. Então, vai ser sempre bem fácil. Olha só, resistência é igual a P vezes L sobre o A. Eu já sei que o P é a resistividade, o L é o comprimento e o A é a área. Então, é só substituir os valores que cada um estão correspondendo. Então, vai ser resistência igual. Nossa resistividade é 1,7 vezes 10 a menos 8. Então, eu coloco aqui vezes o nosso L é o comprimento, são 20 metros, não vezes 20. Sobre a área. A área é 1 vezes 10 a menos 5. Agora é fácil, é só vocês multiplicar, ó, 1,7 vezes 20, tá? E depois dividir por 1. 1,7 vezes 20 vai dar 34 e a base 10 você só repete, 10 elevado a menos 8, sobre 1 vezes 10 a menos 5. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, dividir 34 por 1, tá? Que é bem simples, vai dar 34. E aqui as bases 10 eu vou subtrair. Subtrair o expoente da que está em cima pelo expoente da que está embaixo. Então vai ficar 34 vezes 10 a menos 8 menos o menos 5. Esse menos aqui é o da regra que diz que eu tenho que subtrair os expoentes. Então, menos 8 menos o menos 5. Vou ter um jogo de sinal aqui para resolver, tá? Então, vou repetir. 34 vezes 10 a menos 8. E aqui eu vou fazer menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 5. E agora eu vou ter, né? Menos 8 e mais 5 para resolver. Então, fica fácil. Eu vou repetir. 34 vezes 10 menos 8 mais 5, eu devo 8. Tenho 5, vou ficar devendo 3. 3 Ohm. Então eu tenho aqui, né, a nossa resistência calculada, 34 vezes 10 a menos 3 Ohm, tá? Então eu tenho aqui o cálculo da resistência elétrica baseado na segunda lei de Ohm.